Olá, queridos irmãos e irmãs. Sábado, dia 17 de outubro, dia de Santo Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia sofreu martírio em Roma durante o reinado do imperador Trajano, que reinou do ano de 98 a 117 depois de Cristo. Suas 7 cartas revelam um homem totalmente entregue à imitação de Cristo, seu amado mestre. É testemunha de uma igreja centrada na Eucaristia, que em torno do bispo e do seu presbitério forma com uma sinfonia de unidade e concórdia. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 8 ao 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. O grande pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que a negação da salvação. Contra este pecado, não há perdão. E é interessante que somos chamados como filhos de Deus e discípulos de Jesus Cristo a darmos testemunho dele. E não nos ocultarmos disso, não nos excluirmos disso. Somos chamados como dar testemunho dele? Vivendo o Evangelho. Eu não posso me dizer cristão e pregar o ódio. Eu não posso me dizer cristão e roubar os outros, prejudicar os outros. Eu não posso me dizer cristão e fazer coisas erradas, prejudicar as pessoas, maltratar as pessoas. As pessoas vão olhar para mim e dizer, mas ele não se diz cristão? Que Cristo é esse? Que religião é essa? O grande perigo do contra-testemunho. O cristão, ele deve buscar viver, apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades, apesar das suas fraquezas, ele deve sempre buscar viver de uma maneira correta, porque ele tem que dar testemunho de Cristo. Ele tem a marca de Cristo nele. Então ele não pode dar contra-testemunho. Ele não pode fazer aquilo que é errado. Lógico que todos nós, como eu falei, temos nossas limitações. Nós pisamos na bola de vez em quando, isso é algo natural, somos seres humanos. Mas nós não podemos fazer disso uma prática rotineira. Então você não é cristão, porque o Evangelho não causou mudança nenhuma na tua vida. Aqui nos recordamos do grande dilema da igreja primitiva, quando Paulo afirmou que o justo vivia pela fé. Isso gerou o quê? Uma acomodação dos cristãos. Porque se o justo vive pela fé e eu creio em Jesus, eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. Não preciso fazer mais boas obras, eu não preciso mais ajudar as pessoas, eu não preciso amar as pessoas, basta eu. Eu creio em Deus, acabou. Eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador e meu Senhor, acabou. Não preciso fazer mais nada. Isso levou a comunidade de Tiago, anos depois, a escrever que a fé sem obras é morta. Por quê? A fé, ela deve fazer com que ocorra uma mudança na pessoa. Na conduta dela, na vida dela, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar. Um cristão não pode ser o mesmo antes da conversão. Não tem sentido isso. Se eu continuo com as mesmas práticas antes de conhecer Jesus, o que o Evangelho causou de mudança na minha vida? Se eu prejudicava as pessoas antes e encontrei Jesus, entrei em contato com o Evangelho e continuo a prejudicar as pessoas da mesma forma como eu fazia antes, que mudança fez o Evangelho na minha vida? Se eu roubava das pessoas antes e continuo a roubar agora, mesmo depois de conhecer Jesus, que mudança significativa o Evangelho fez na minha vida? Nenhuma. Então eu não posso dizer que sou cristão. Porque o cristão, ele rompe com a sua vida anterior, com a sua vida de pecado, com tudo aquilo que impedia a vivência do Evangelho. Daí a expressão, o cristão não pode olhar para atrás, segurar no arado e olhar para trás. O cristão não pode ficar apegado aos seus familiares, no sentido figurativo, ou seja, a sua vida antiga. Ele não pode ficar preso a isso. Ele deve abandonar isso e começar uma vida nova. A família, a mão no arado, representa a vida anterior.
Então nós temos que tomar muito cuidado. Tem muita gente que bate no peito que é cristão e que o seu discurso não tem nada a ver com o cristianismo. Não, mas eu sou cristão, ou eu sou católico, ou eu sou evangélico. Peraí, que Cristo é esse? Me apresenta esse Cristo, porque eu não conheço. O Cristo do Evangelho que eu conheço é o Cristo que manda perdoar e amar. É o Cristo que manda dialogar, não o Cristo que manda matar ou punir, ou odiar. Não, ninguém é digno de ódio. Lembremos que a única força que vence o ódio é o amor, e não o ódio. Ódio contra ódio só gera ódio, não gera nada de benéfico. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão corremos o risco, em nome de Deus, assim como os fariseus faziam, de anunciar um Cristo que não existe. Um Cristo que foi criado à nossa imagem e semelhança, e não anunciar o verdadeiro Jesus Cristo. Nós estaremos anunciando um Cristo criado por nós, mas não Jesus, o Filho de Deus. E corremos o risco de, ao invés de anunciar, na verdade, renegar esse Cristo. Porque em vez de fazermos com que as pessoas sejam atraídas por Jesus, mediante a nossa conduta, nós estaremos ao contrário, fazendo com que essas pessoas olhem o cristianismo com ojeriza e se afastem cada vez mais de Deus, fechando a porta do seu coração para Ele. Nos vemos amanhã na missa às 9h30. Um bom final de semana a todos e aqui a gente retorna na próxima segunda-feira. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Um bom final de semana. Tchau.